A Selic caiu de novo e a preocupação de quem investe é uma só. A renda fixa morreu. Onde que eu invisto agora? Eu sou César Sperandi, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia, e hoje eu vou falar do que vai acontecer com a Selic e com seus investimentos, com dicas e o que eu acho que você deve fazer. Vou te dar um spoiler, fica calmo que não é o fim do mundo, pode deixar os investimentos onde eles estão enquanto você assiste esse vídeo. Para você saber o que você tem que fazer com seus investimentos, vale a pena você entender o seu funcionamento, assim você vai tomar uma melhor decisão. Como funciona o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é afetado diretamente pela queda da Selic e é um dos investimentos preferidos para reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você deixa investido, mas tem que estar disponível a qualquer momento em alguma eventualidade, caso você precise sacar de uma hora para outra. Na prática, para investir nisso, basta você abrir uma conta em qualquer corretora e clicar lá em Tesouro Direto, que vai aparecer a opção do Tesouro Selic, que é um título que você pode sacar a qualquer momento. Dica: dê preferência para as corretoras que não vão cobrar nada para você fazer esse tipo de investimento. Várias não cobram por isso. Mas o que pouca gente sabe é que o Tesouro Selic ele não vai render a meta da taxa Selic, que é a que o Banco Central decide de tempos em tempos. Além de ser uma taxa um pouquinho menor que essa normalmente, ainda desconta taxa de custódia e imposto de renda para piorar a situação. Como é calculada a Selic? O que o Tesouro Selic te paga é a Selic diária, não a meta decidida a cada 45 dias pelo Banco Central. Na prática, ela fica muito próxima, mas normalmente um pouquinho abaixo. Você está vendo aí na tela um gráfico da Selic diária acumulado em 12 meses. Supondo que você já tem um investimento desse tipo há algum tempo, é isso que você vai receber antes de cobrarem tributos e impostos. E a parte vermelhinha aí do gráfico é a projeção de rendimento desse tipo de investimento projetada pelos economistas, eu peguei lá no site do Banco Central. Você deve ter reparado que esse rendimento está aí aproximadamente em 6%, acima da meta da taxa Selic. Isso porque eu estou levando em conta as Selics passadas, porque eu acumulei em 12 meses. Então, se você está investindo há algum tempo, é esse o rendimento que você deve ter, e para os próximos meses, como você está vendo no gráfico, ele deve cair um pouquinho. Mas aí entram as cobranças de tributos e impostos. E quais são eles? Impostos e tributos. Para começar, a B3, a nossa bolsa de valores, cobra uma taxa de custódia sobre o total investido de 0,25% ao ano. Depois a gente também tem que pagar um imposto de renda sobre o lucro que a gente tiver no período, não sobre o total investido. O imposto de renda é regressivo e quanto maior o tempo que você deixar o dinheiro parado, menor vai ser esse imposto. De modo que a alíquota mínima é de 15% sobre o lucro se você deixar mais de 2 anos. Como o negócio é inteligente, se você precisar resgatar uma parte do dinheiro, ele vai sempre resgatar o seu investimento mais antigo, justamente para você pagar o mínimo possível de imposto de renda. Então eu fiz a conta levando justamente a menor alíquota possível, que é de 15%. Então a linha preta do gráfico que você está vendo é o seu retorno em percentual ao ano, sem considerar os descontos de tributos e impostos, e a linha laranja já descontando tudo isso. Beleza, César, mas eu tô olhando no gráfico e o rendimento ainda é bom, tá aí perto dos 5% e daqui para frente a projeção é que vai cair, mas não tanto assim. É aí que entra a parte mais importante dessa análise, que é a inflação. Você pode estar consumindo esse conteúdo agora no Blog Wall, no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Então não esquece de seguir a gente na sua rede social preferida e lá no YouTube, onde sai primeiro os nossos vídeos, clica 2 vezes no sininho, que assim você vai ser notificado de todo o conteúdo novo. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Retorno versus inflação. Como você está vendo aí no gráfico, a gente tem a linha laranja, que é o rendimento do seu investimento já descontando tributos e impostos, e a linha azul, que é a inflação medida pelo IPCA, também acumulada no mesmo período, ou seja, nos últimos 12 meses. Como você pode reparar, em 2016 a Selic era de 14,25% ao ano, muito acima do nível atual, mas a inflação naquele momento quase chegou nesse patamar, passando dos 10%. Uma continha de padaria, o que interessa pra gente é justamente a diferença entre um e outro. Não interessa só a Selic ser alta. Se a inflação também for alta, isso pode diminuir muito ou até zerar os ganhos com seus investimentos. Exemplo prático: se você investir R$100 e tiver um retorno de 10% em um ano, significa que um ano depois você vai ter R$110. Mas se a inflação no período também for de 10%, quer dizer que o que você comprava um ano antes com R$100 agora passou a custar os mesmos 110. Em outras palavras, você não ganhou nada, você apenas manteve o seu poder de compra. Aí nesse mesmo gráfico, você olhar em
em 2013, teve um período que a inflação ficou até maior do que a Selic, o que significa que os investidores estavam perdendo dinheiro na prática. Hoje a Selic é menor, mas a inflação também é menor, aumentando a diferença entre as duas. Mas como você está vendo aí no gráfico, a tendência é que elas voltem a se encontrar. Descontando a inflação. Para facilitar a vida de todo mundo, eu fiz um gráfico já descontando tudo, taxa de custódia, imposto de renda e a própria inflação, para você poder ver o seu retorno real, tanto observado como projetado para o ano que vem. O retorno real é como é chamado quando já se desconta tudo isso, inclusive a inflação. Hoje a gente tem um retorno real de uns 2,5% ao ano. E ele já chegou a ser 8% lá em 2017, quando a inflação caiu bastante, mas a Selic ainda estava acima dos 10%. A projeção atual é que a Selic ainda deve cair para uns 4,5% ao ano, enquanto a inflação vai voltar a subir um pouquinho, de modo que até o final de 2020 as duas devem se encontrar e o juro real deve ser zero. O que fazer com os seus investimentos? Olhando apenas para a parte branca do gráfico, dá para ver que hoje o retorno real é inclusive maior do que em outros momentos, justamente porque a inflação também está baixa, como eu disse. E é justamente para isso que a gente tem que olhar o retorno real já descontado dos impostos e a inflação. No passado a gente já teve Selic mais alta, mas como a inflação também era muito mais alta, o retorno real já foi em alguns períodos inclusive menor do que hoje. Então, muita calma nessa hora. Daqui para frente as projeções não são muito animadoras para quem investe em Tesouro Selic, mas o que você deve fazer? Primeiro, você pode até procurar outros investimentos, mas sem esquecer de levar em conta os seus objetivos por trás de cada investimento. É possível sim encontrar CDBs que vão pagar aí um pouco acima de 100% do CDI com liquidez diária, mas isso na prática não vai fazer muita diferença. E para sua reserva de emergência, que tem que ter liquidez diária para que você possa usar a qualquer momento quando precisar, sem correr muito risco, não tem como fugir muito desse tipo de investimento. Já para investimentos de médio e longo prazos, em que a liquidez não é a prioridade, no próprio Tesouro Direto dá para você encontrar outras opções, como o Tesouro IPCA, que vai te garantir um retorno da inflação mais um percentual em cima disso, garantindo o seu retorno real. Também dá para pensar em títulos de renda fixa privados, como por exemplo os CDBs, que tem um risco um pouquinho maior, mas ainda assim continuam muito seguros, e em alguns casos tem uma liquidez menor, justificando assim um retorno um pouquinho maior. Os investimentos em renda variável, como é o caso, por exemplo, das ações, também são investimentos interessantes para você começar a pensar, estudar e investir com o objetivo de longo prazo. Para sua reserva de emergência, eu não aconselharia você investir em ações, porque pode acontecer de você precisar do dinheiro a qualquer momento, justamente num dia em que saiu uma notícia ruim, as ações estão caindo e você vai ter que vender assumindo esse prejuízo. E as inovações, vindo aí com as fintechs, também são boas oportunidades de investimentos em que você, conhecendo bem e assumindo um risco um pouquinho maior, pode encontrar retornos muito mais interessantes. O importante é saber filtrar e ver o que vale ou não vale a pena, sempre tendo em mente o risco que você está disposto a correr. Uma fintech que surgiu há mais ou menos um mês e eu descobri esses dias é a Match Money, onde você consegue investir e ter retornos entre 150% e 280% do CDI, o que pode ser quase o triplo do rendimento do Tesouro Selic. Como isso é possível, César? É uma modalidade de investimentos chamada P2P Lending, em que você empresta dinheiro direto para empresas. Só que para ter mais segurança, essas empresas que estão pegando dinheiro emprestado deixam um imóvel como garantia. Então, se a empresa der um calote, a Match Money vai tomar o imóvel dela para revender e você não vai nem ficar sabendo, que aí nesse caso a própria Match Money vai pagar os seus rendimentos. Se você quiser conhecer a Match Money, o link está na descrição do nosso vídeo do YouTube ou no primeiro comentário também do YouTube. Essa é uma novidade muito interessante, mas você jamais deve colocar o seu dinheiro da reserva de emergência nesse tipo de investimento e tem que ter muito claro a que riscos você está exposto. Esse não é o tema desse vídeo, mas se você quiser saber mais sobre investimentos através de fintechs, deixa um comentário no nosso vídeo do YouTube, no nosso Instagram, onde você preferir, que a gente volta a falar mais para frente. Como estão os meus investimentos? Eu tenho uma boa parte dos meus investimentos em renda fixa, mas eu já investi há muito tempo, então eu tive umas boas oportunidades de investimento. Como, por exemplo, alguns títulos de renda fixa pré-fixados que na época estavam pagando mais de 12% ao ano. Além disso, eu tenho alguns outros investimentos em renda fixa atrelados ao IPCA. Então eles vão me garantir um retorno real, justamente a variação da inflação mais uma taxa combinada, como eu expliquei agora há pouco. Já para minha reserva de emergência não tem muito jeito e pode ser sim que ela chegue a um retorno real muito perto de zero,
zero ou mesmo zero, como apontam as projeções aí para o final de 2020. Mas daqui para frente, eu que já tenho a minha reserva de emergência montada, eu vou prestar muito mais atenção na renda variável. Isso não significa que eu vou ter que entender muito de ações, porque tem outras oportunidades como fundos imobiliários ou mesmo uns fundos de ações ou multimercados que tem um gestor qualificado para investir o dinheiro por você. Então, como você percebeu, não tem por que se desesperar, não precisa pegar todos os seus investimentos e trocar de lugar, justamente porque você pode assumir um risco maior e ficar muito mais vulnerável no momento em que isso não seria adequado. Se esse conteúdo foi útil para você, faça ele ser útil para mais alguém e vamos compartilhar o conhecimento. E nos comentários vamos dividir experiências de como a gente está alocando os nossos investimentos com essa queda da Selic. Vamos encorajar os outros a ter uma postura mais positiva frente ao dinheiro e frente aos investimentos. Você já sabe, a gente está presente nas principais redes sociais, a gente está no Blogwall, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E lá no YouTube, depois de se inscrever, não esquece de clicar 2 vezes no sininho para receber notificação de todo o conteúdo novo que sai por lá. Para você que já é inscrito, muito obrigado. O conhecimento é sempre uma saída e até a próxima.